Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos vemos as histórias, os casos do espírito Humberto de Campos, o irmão X, que nos chegaram através da mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo aqui juntos as histórias do livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes, no entanto, de começarmos a história de hoje, vamos lembrar aos amigos do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá podemos recorrer aos últimos programas que foram ao ar, não apenas o nosso, como todos os programas da grade da nossa Rádio Rio de Janeiro. Também no site podemos estar buscando informações sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma associação que fazemos para ajudar a manutenção dos serviços da Rádio Rio de Janeiro, da programação que vai ao ar pela 1400 AM no nosso rádio. Bom, também vamos lembrar que temos a nossa página no Facebook, Programa Escuta que aí vem história. Lá, semanalmente, colocamos o vídeo do programa no ar, mais um recurso que temos, não é? E sempre uma semana após do programa sair no ar na rádio, ok? Então, podemos também estar buscando o vídeo do programa. Vejamos a nossa história de hoje, que é uma história muito rica, todas são, não é? E ela tem o título, é a história de número 21 de Pontos e Contos, e tem o título de O Empréstimo. E nesta história nós temos dois personagens, Rosalino Perneta e o amigo espiritual Rosalino Perneta, que vai estar desencarnado, e o amigo espiritual Cizinho, seu amigo espiritual já de longa data, amigo do nosso Rosalino Perneta. Vamos então ver a história onde o personagem principal é o nosso Rosalino Perneta e saber o contexto de toda a sua dor e perturbação. Diz-nos então o nosso Humberto de Campos. Rosalino Perneta alcançara os círculos da morte em falência integral, extrema bancarrota. Perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas mãos. Estava sozinho, sob o látego do remorso e do sofrimento. Látego, não é? Aquela, vamos dizer assim, como se fosse uma batida, alguma coisa que machuca, que bate e machuca. O látego do remorso e do sofrimento. Por anos viveu assim o desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas. Então estava lá o Rosalino Perneta no mundo espiritual, desencarnado, mas numa faixa vibratória muito baixa, onde há uma sombra muito grande, digamos assim. E sozinho, cheio de remorsos, diante da encarnação muito mal sucedida, claro, pela sua própria invigilância e incúria. E continua o nosso Humberto de Campos. Os lustros sucediam-se uns aos outros. Lustro é um período de 5 anos. Então, passava-se 5, e depois mais 5, e depois mais 5, quando Cizinho, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele, fazendo-se-lhe visível. Sim, porque Cizinho, como era um espírito de uma condição espiritual bem mais elevada, tinha o seu corpo espiritual mais rarefeito e
não era visível pelo nosso Rosalino, que era mais denso, já que ele era mais materializado na sua vibração mental, digamos assim, não é? Então, os espíritos superiores têm que adensar o corpo espiritual para se fazerem visíveis aos espíritos inferiores. Rosalino caiu-lhe aos pés, em soluços. Meu abençoado amigo, clamou em lágrimas, por que tamanha desdita? Desdita infelicidade? Vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que não se compadece de minha miserabilidade? Cisinho contemplou paternalmente e observou. Não, Perneta, não te lastimes de semelhante modo. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendeste aos deveres humanos, não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Que fazer agora, se não suportar a reparação com paciência? Tem confiança e solidifica os bons propósitos. O infeliz tentou enxugar o pranto copioso e, depois de outras considerações alusivas ao passado, interrompidas pelas advertências e frases consoladoras do amigo espiritual, Rosalino terminou. Ah, se eu pudesse voltar, se eu pudesse renascer! E fixando no benfeitor o olhar dorido, acentuava. Cisinho, meu grande amigo, meu grande irmão, não poderias obter-me a oportunidade nova? Auxilia-me, por piedade. Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo no que estivesse ao seu alcance. E com efeito, em breve Cisinho regressou à sombra furna, aquele lugar abaixo, não é? Denso, escuro, a sombria furna, trazendo esperanças novas. Rosalino recebeu radiante, e o amigo generoso disse: Perneta, sabes que o aval é ato grave para quem lhe assume a responsabilidade. No caso, um avalista. Quando pedimos um empréstimo, não é? Se não temos reservas que garantam o pagamento, temos que apresentar um avalista. Caso não paguemos, o avalista vai responder pela dívida. Não é isso? E aí, o nosso Cisinho está dizendo que o aval é ato grave para quem assume a responsabilidade. No caso, quem seria o avalista? Quem não teria saldo, ou não teria reservas para garantir o pagamento? Com certeza, o nosso Rosalino Perneta não tinha esses recursos para garantir. Não tinha méritos. Então, Cisinho, com certeza, ali está colocando-se nessa condição de ser seu avalista. E ele estava dizendo, isso era muito grave, muito sério. Nós sabemos, não é? Quando precisamos de um avalista, a quem pedir? E quando alguém vem nos pedir para ser avalista? Então, isso é muito grave, muito sério. Sei sim, respondeu o mísero. E o benfeitor prosseguiu. Não ignoras também que, por enquanto, não tens direito a reclamação alguma. Reconheço. Desconsideraste as oportunidades divinas, menosprezaste a família, o trabalho, o corpo físico. Tudo é verdade, gemeu o infeliz. Pois bem, continuou a entidade amiga, não encontrei expressão nenhuma valiosa em tua existência última, na qual me pudesse basear
a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Em razão disso, não somente reforcei tuas súplicas, como também solicitei um empréstimo para a tua experiência nova. Cisínio pediu um empréstimo para o amigo que queria reencarnar, mas não tinha mérito nenhum de conseguir condições favoráveis para isso. Mas o amigo serviu de avalista, Cisínio, seu amigo espiritual. Há na terra, continua Cisínio, há na terra grande movimento de restauração do Evangelho, renovando esperanças e redimindo corações. Terás nele humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinarás, no plano dos encarnados, o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível. Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá à questão de palavras. Serás constrangido a viver o ensinamento em ti mesmo. Não atenderás aos caprichos próprios, não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim atenderás a tudo o que represente interesse de Jesus no círculo das criaturas. Deves muito aos homens e encontrarás no empréstimo a que me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento. Rosalino ouvia feliz. Recomendo com insistência, continua Cisínio, acentuando criterioso. Não esqueças, recomendo com insistência, não esqueças a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão de cada dia, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão o precioso depósito proveniente do empréstimo do Senhor, confiado em caráter experimental às tuas mãos, porque não dispões ainda do justo merecimento. Recorda que vais movimentar um patrimônio que não te pertence por direito e que receberás por bondade de Jesus, semelhante concessão a título precário. Vê como te comportas. Parece um adulto falando com a criança, não é? Vê como te comportas. Prometeu Rosalino fiel observância ao compromisso. Fez cálculos, expôs o que pensava do futuro e até marcou o tempo de materializar no mundo as promessas que formulava, entusiasta, com grande otimismo do devedor, junto à fonte de recursos novos. Então, ali, diante da fonte, ele, devedor, prometeu, entusiasmado. Cisínio mobilizou as medidas necessárias e o amigo teve a felicidade de renascer junto de pais cristãos que, desde o berço, lhe forneceram sublimes notícias do Cristo. Perneta, no entanto, nas primeiras recapitulações, demonstrou a maior teimosia e a antiga má vontade. Não valiam as lições de Jesus no Evangelho, conselhos paternais e sugestões superiores e indiretas de Cisínio, que o acompanhava, solícito sempre do plano espiritual. Apesar de advertido, assistido, guiado, Perneta não queria saber dos problemas fundamentais do destino. Apossara-se novamente da vida terrestre como fauno sequioso de prazer na floresta das emoções planetárias.
Fauno é uma figura da mitologia, metade de baixo bode, metade de cima humano, que tocava uma flauta pela floresta, sempre cantarolando, seduzindo, não é? E apenas interessado em coisas pouco sérias. E continua nossa história, nosso Humberto de Campos dizendo: convidado ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, lembrando que ele tinha um grande compromisso, não é? Como tarefeiro e tudo isto, mas nem respondeu, alegando que os pais cometiam a loucura de se devotarem ao bem dos outros. Dizia-se incompreendido, inadaptado, e se alguém o compelia a raciocínios mais lógicos, reportava-se a escassez de tempo e a falta de oportunidade. Voltou vagarosamente aos mesmos erros criminosos de outra época. Casou-se, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu de fato às obrigações do lar junto à esposa e os filhos. Borboleteava à procura de sensações que lhe saciassem a vaidade. Quando alguma voz amiga se referia à espiritualidade, esquivava-se do assunto, ou seja, fugia do assunto, apressado. Não pretendia cogitar de assuntos referentes à religião, à morte, outro mundo, dizia enfático e orgulhoso. Cisínio, vigilante, desvelara-se no sentido de chamá-lo aos compromissos assumidos. No entanto, tão grandes faltas perpetrara Rosalino que, ao atingir ele a idade de 45 anos, outros amigos espirituais da família que o recebera generosamente, então vejamos que essa família não era a família espiritual do nosso Rosalino Perneta, o acolheu generosamente. Começaram os amigos espirituais da família a reclamar providências ativas. Em vão se movimentou o avalista, nosso Cisínio, não é? O avalista do devedor, no propósito de acordá-lo para as realidades essenciais. Perneta, porém, não respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo embora a longa série de disparates. A experiência, todavia, chegava ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais intimaram Cisínio a retirar o empréstimo concedido. Não obstante a amargura, o velho amigo foi obrigado a obedecer. O avalista iniciou o trabalho, alimentando ainda a esperança de que o companheiro despertasse. Operou devagarinho, ansioso em observar-lhe alguma reação benéfica, mas o desventurado não sabia senão revoltar-se e ferir. Primeiramente, a esposa de Perneta foi chamada de retorno à vida espiritual. Em seguida, os filhinhos separaram-se de sua companhia. A casa em que se situava o seu ninho doméstico foi a leilão para pagamento de vultosas dívidas. Perdeu mais tarde o emprego e a consideração dos amigos. Os bens emprestados foram sendo recolhidos por Cisínio lentamente. Rosalino, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação. Foi irredutível na maldade, na ingratidão e na blasfêmia. Por fim, o avalista retirou-lhe a última concessão, que era a saúde física. No leito humilde do hospital, reconsiderou Perneta a situação
refletiu com mais clareza, esses momentos são ótimos, não é? Com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas era tarde. Não valeram rogativas e prantos. Em manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do corpo de carne, premido, ou seja, levado pelas exigências da morte. Recomeçou para ele, então, o angustioso caminho. Recordou o empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos anteriores, a bondade que o cercara em todos os instantes no transcurso de sua experiência na terra. Implorou a presença da esposa nas densas trevas em que se rodeava. Continuava numa região de sofrimento no mundo espiritual. Mas o silêncio inalterável era a única resposta às suas súplicas. Não obstante envergonhado, rogou a visita de Cisínio, mas o benfeitor agora parecia inacessível. Desdobraram-se muitos anos, quando um dia o amigo dedicado se fez visível novamente. O nosso avalista, Cisínio, não é? Cisínio, Cisínio, gritou Perneta, em lágrimas dolorosas. Ajuda-me, compadece-te de mim. Estendeste-me as tuas mãos, nobre amigo, estende as tuas mãos de novo para mim. Perdoa-me e atende-me. E antes que o velho companheiro respondesse, desfiou o rosário de justificativas, reclamações, remorsos e desculpas. Quando terminou, em soluços, o protetor fixou nele o olhar muito lúcido e asseverou: por enquanto, Rosalino, ainda, olhe, muitos anos haviam se passado. Por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. Ofereci-te o suor que salva. Quer dizer, Rosalino ofereceu, Cisínio ofereceu a Rosalino, Perneta, o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Olha que interessante, o suor que salva, mas ele preferiu o pranto que lamenta. Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque para voltar ao empréstimo contraído é muito tarde. Uma história forte, não é? Mostra, primeiro, o amor imenso dos amigos espirituais para conosco e a responsabilidade que temos nesta encarnação. Será que todos os recursos que temos são merecimentos nossos? Ou será que amigos invisíveis de elevada condição não contraíram empréstimos em nosso nome como avalistas para que tivéssemos melhores condições nesta vida? É muito grave isso, não é? Então, quando a gente pensa que isso pode acontecer, que pode acontecer conosco, eu acho que é mais um estímulo para que nós estejamos atentos, para que ninguém venha se prejudicar por nossa causa, não é? Fica um grande sentimento de gratidão à vida e a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais. Que Jesus continue nos abençoando e semana que vem estaremos aqui mais uma vez com Escuta que aí vem história,
vendo atualmente o livro Pontos e Contos. Obrigada, amigos. Muita paz a todos.